Vamos abrir nossas Bíblias novamente na carta que escreve Judas Iscariotes. Amém? Amém? Parece que eu ouvi um amém por aí. Parece que eu ouvi um amém. Essa carta não foi escrita por Judas Iscariotes. Essa carta foi escrita por Judas, irmão do Senhor Jesus. Irmão do Senhor Jesus. Logo nos primeiros versículos, lá no prefácio, ele já coloca ele e o irmão dele, Tiago, servos do Senhor. Não coloca nem como irmão do Senhor Jesus, coloca ali como servos do Senhor. Então esta carta que nós temos em mãos é uma carta de muita importância. Não vou falar só pelo fato dela estar próxima ao livro de Apocalipse, mas tem muita importância, porque Judas ele trabalha aqui nesta carta, falando a partir do versículo 4, ele já começa falando, a partir do versículo 3, melhor dizendo, ele começa falando sobre os ímpios e falsos pastores. Se esta carta tem 25 versículos, ele fala 23 vezes, 23 versículos, somente sobre os falsos mestres. Então é uma carta assim, de grande importância. Era de grande importância para os seus dias, para o final do primeiro século, mas também de grande importância para os nossos dias. Já estivemos lendo alguns trechos, alguns versículos da Bíblia, desta carta, e hoje nós estaremos encerrando a partir do versículo 17 até o versículo de número 25, que estará surgindo, aparecendo ali na tela. Vocês vão ter uma oportunidade de acompanhar ali pela tela, de 17 a 25. Vamos ler assim de uma forma alternada, tá bom? E nos diz desta forma: todavia, amados, lembre-se do que foi predito pelos apóstolos do nosso Senhor Jesus Cristo. 18. Estes são os que causam divisões entre vocês. Observem, estes são os que causam divisões entre vocês, os quais seguem a tendência da sua própria alma e não têm o Espírito. Observe que esse Espírito está com letra maiúscula. Não tem o Espírito. Isso Judas já falando naqueles dias. Versículo de número 20. Versículo de número 21, mantenham-se no amor de Deus, enquanto espero que a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo os leve para a vida eterna. 22. Ok, eu estarei lendo o versículo número 24. Aquele que é poderoso para impedi-los de cair e para apresentá-los diante da sua glória sem mácula e com grande alegria. Último versículo. Amém, Jesus. Queridos, quando nós começamos a ler, a estudar esta carta, nós vemos assim a importância desta carta nesses dias que antecedem a volta do Senhor Jesus. É lógico que é bem melhor termos congregações, termos pequenas, entre aspas, igrejas no nosso bairro, do que termos botequim, de termos bares. É bem melhor. Mas nós precisamos analisar cada uma dessas igrejas, observar os ensinamentos dessas igrejas. Por que eu falo? Porque às vezes nós somos convidados a frequentar essas igrejas. Nós somos convidados a estar nessa igreja.
E nada demais você ser convidado e estar visitando aquela igreja, nada demais. Mas só eu não posso me deixar influenciar por algumas coisas que são mencionadas ali naquela igreja e que não bate com as Escrituras. Judas, ele vem falando, só relendo o versículo 19, estes são os que causam divisões entre vocês. E geralmente, parte dessas igrejas, elas são constituídas, elas são trabalhadas em cima de uma divisão dentro da igreja. Alguém tem um outro entendimento, alguém almeja o poder e começa então uma divisão, uma dissensão dentro da igreja. Começa uma briga, começa um litígio dentro da igreja. E aí aquela pessoa então consegue arrastar um grupo e formar uma nova igreja. É justamente isso que Judas está falando aqui, ó. Estes são os que causam divisões entre vocês. Esse momento que nós estamos passando, que o Brasil está passando, é um momento muito delicado. Momento muito delicado devido a essas ideologias que essas pessoas têm tentado repassar para as nossas famílias. E algumas pessoas, eu não sei, falei na quarta-feira passada, eu não sei como algumas pessoas que se dizem cristão, eu posso falar que se dizem cristão, porque o próprio Judas fala aqui, ó, da sua própria alma, e não tem o Espírito. Judas está escrevendo esta carta, não está escrevendo para a população da sua região naquela época, está escrevendo para uma igreja, e aqui ele está mencionando, aqui ele está falando que algumas pessoas não tinham o Espírito de Deus nelas. E o irmão, quando estava fazendo um momento de clamor aqui à frente, estava falando sobre que nós somos o templo do Espírito Santo. O templo do Espírito Santo. Então pessoas podem se infiltrar no nosso meio com roupa de cordeiro, mas na realidade, por baixo ser um lobo. Precisamos ter muito cuidado mesmo. Então Judas, ele vem falando aqui nesse versículo 19, estes são os que causam divisões entre vocês, os quais seguem a tendência da sua própria alma. Tendência da sua própria alma. Eu vou discorrer um pouco mais sobre essa tendência própria aqui. Mais adiante vamos falar um pouquinho sobre essa tendência. E não tem o Espírito. O que mais nos preocupa aqui, o que mais preocupa, mais preocupante, é que pessoas que estão dentro da igreja, nos dias de Judas, e pessoas que se diziam cristãos, mas não tinham o Espírito. Se eu não tenho o Espírito Santo de Deus na minha vida, irmãos, eu não sou uma pessoa convertida. Eu não faço parte da família de Deus. Então é justamente isso que Judas, ele está falou ao povo daqueles dias e fala-nos ainda em pleno século 21. Precisamos estar alertas, precisamos estar atentos. Você abre lá na internet, você ouve coisas incríveis, coloca lá no tal do TikTok, você ouve coisas, assiste coisas incríveis, falando a respeito do Evangelho. Pessoas que defendem cada anomalia, cada aberração, cada heresia. E aquelas pessoas que dentro desses versículos que nós lemos, pessoas que estão na dúvida, essas pessoas acabam se deixando levar pela palavra dessas pessoas. No versículo número 22, eu tenho compaixão daqueles que duvidam. A outros salve-nos, arrebata-nos do fogo, e a outros ainda mostrem misericórdia com temor, odiando até a roupa contaminada pela carne. Então existem pessoas que estão dentro da igreja do Senhor, mas estão em dúvidas ainda. Tem dúvida no seu coração. Vez por outra, algumas pessoas querem sair da igreja que estão, de uma igreja que tem história, para migrar para uma igreja que começou praticamente ontem, que não tem um cunho doutrinário, não tem um fundamento, não tem uma base doutrinária, não tem, assim, quando eu falo base doutrinária, ela não é embasada na palavra de Deus. Existe sim a Bíblia,
E alguns irmãos hão de concordar comigo, e eu já vi, já falei que a minha família, eu falei para alguns irmãos que a minha família professava uma outra religião, e nessa outra religião, que também não era católica, tinha uma Bíblia dentro daquele grupo. Tinha uma Bíblia dentro daquele grupo. E todo o trabalho, quando ia começar, eles mencionavam o nome. Estamos começando esse trabalho no nome, aí falava o nome da divindade, segundo eles, que se referia ao nosso Deus. Então nós precisamos ter muito cuidado mesmo, porque somos convidados, aceitamos o convite, vamos lá. E chegando lá, às vezes, nós ouvimos uma palavra, de repente você está carente emocionalmente, você está com uma fragilidade, e alguém lança uma palavra, faz uma chamada emocional, e as pessoas acabam falando assim: essa é a igreja. Mas quando se fala a respeito de fundamento bíblico, essas pessoas não têm base, não têm fundamento algum. Eu não sei, os antigos, os da minha época, devem lembrar que os batistas não eram detentores do saber, mas os batistas eram muito respeitados pelo conhecimento bíblico. O povo batista, durante um longo período, foi muito respeitado pelo conhecimento bíblico, porque é uma igreja que tem a escola bíblica dominical, tem seus cultos às quartas-feiras, domingo pela manhã. Então nós éramos considerados, somos ainda considerados por alguns, como uma igreja séria. Eu falo nós batistas. É lógico que existem outras igrejas sérias, outras denominações sérias, mas havia assim um estigma a nível da denominação batista, que era uma igreja que conhecia, que comia a palavra, que conhecia bastante a palavra. Mas com o decorrer do tempo foram surgindo outros grupos, e dentro desses outros grupos muitas pessoas passaram para esses grupos, e aí foi proliferando esses grupos sem uma base bíblica. Nós, há pouco tempo atrás, comemoramos 500 anos de protestantismo, 500 anos da reforma protestante, 500 anos, há pouco tempo atrás, de uma reforma, e essa reforma tem que ser mantida. Essa reforma tem que ser mantida. Não tem como inventar mais nada. Tudo que tinha que ser escrito está aqui, não existe mais nada a acrescentar na palavra do Senhor. Aí nesse slide, após o versículo de número 25, nos fala sobre a ênfase desta carta de Judas, são os falsos mestres. A ênfase dessa carta são os falsos mestres. Qual a nossa posição diante disto? Qual a nossa posição diante disto? Primeiro, que nós não temos a condição de chegar e olhar na pessoa e falar: você é um falso mestre, você é um falso mestre, você é um falso mestre. Nós não temos essa facilidade. Até porque esses falsos mestres têm um poder de fala, de persuasão, de verbalização muito grande. Tem uma facilidade enorme. Então, a ênfase desta carta são os falsos mestres. E qual a nossa posição diante disto? E vamos trabalhar então a respeito da nossa posição diante desses falsos mestres. E a proposta é a proposta dos versículos de 17 a 25. Então, do versículo 17 ao 25, ao 25º, é que Judas trabalha mais forte mesmo, a respeito dos falsos mestres. A primeira situação que ele coloca para nós aí é relembrar a palavra de Deus. Relembrar a palavra de Deus. E aí eu quero pedir ao irmão para voltar lá no versículo de número 17. Voltar lá no versículo de número 17, que diz assim, ó: todavia, amados, lembrem-se do que foi predito pelos apóstolos do nosso Senhor Jesus Cristo. Lembrem-se
do que os apóstolos falaram. Vocês precisam manter isso vivo na mente de vocês. Então é uma orientação que Judas estava dando àquele povo a respeito da posição que eles precisavam tomar, a posição que eles deveriam ter mediante aqueles falsos mestres. Isso que você está falando, isso que essa pessoa está falando, está na Bíblia? Se está na Bíblia, vai falar à vontade, deixa falar à vontade. Mas se não está na Bíblia, irmão, não tem como dar ouvido. Por educação, às vezes até permanecemos assentados e ouvimos, vamos até o final, por fator de educação. E aí vem falando assim, ó, não queira dar guarida a novas revelações. O que não está aqui na Bíblia, não fique dando assim muita atenção. Se não está na Bíblia, não dê atenção. Não está na Bíblia, meu irmão, me mostra onde está na Bíblia. Não, porque aconteceu um fato, porque... Tá, tudo bem. Está na Bíblia? Tá, está na Bíblia. Então me mostre onde está na Bíblia. Me mostre onde está na Bíblia. Aí, de repente, a pessoa pode até não lembrar. Mas você pode até falar assim, olha, vou te ajudar aqui, ó. Me fala mais ou menos o texto aí, me fala mais ou menos o assunto que eu vou procurar aqui no Google. Eu vou procurar este assunto aqui no Google. E aí vamos ver se está na Bíblia ou não. Então não queira dar guarida a novas revelações. Aquilo que não está na palavra do Senhor, irmãos, não existe nada de novo, nada novo, a não ser o que está escrito aqui na palavra de Deus. Está aqui, escrito aqui na palavra do Senhor, não existe nada novo. Algum tempo atrás, os irmãos devem ter escutado uma unção da largatixa. Surgiu a unção da largatixa. Surgiram várias unções por aí. Unção da largatixa, os irmãos... Foi apresentado, passou até numa emissora de televisão, num programa no domingo, que os irmãos chegavam e ficavam colados na parede, agarrado na parede durante um longo período. A unção da largatixa. Irmãos, onde que eu vou encontrar a unção da largatixa dentro da palavra do Senhor? Tivemos um período aí que falou sobre dente de ouro. Me mostre uma pessoa hoje, ainda que fale assim, eu ainda mantenho o dente de ouro que eu recebi naquele período. Onde que a Bíblia fala que um dia você receberia, teria alguém que ia chegar para você e falar sobre dente de ouro? Me mostre dentro da palavra. E várias outras aberrações que nós vemos aqui. Porque às vezes você pode até ver alguma coisa e falar, pastor, eu vi. Mas Satanás faz muitas coisas também, irmãos. Satanás, ele tem poder para fazer muitas coisas também. E acaba convencendo as pessoas daquilo que a pessoa está vendo e que não está na palavra do Senhor. E nós acabamos acreditando. Então, relembrar a palavra do Senhor. Esta é uma das coisas que nós precisamos fazer dentro dessa proposta de Judas. Então, não queira dar guarida a novas revelações. Está escrito nas Escrituras? Então segue. Está escrito nas Escrituras? Então segue. Se um dia você quiser sair desta igreja e ir para uma outra igreja, e chegando nessa outra igreja, na nova igreja, você percebendo o que está acontecendo a nível de palavra, então se está escrito nas Escrituras, então segue. Agora, se você for para uma igreja onde a pessoa fala, vamos lá, porque o negócio lá é bom, porque o negócio lá é quente, tem uma irmã que fala, tem um irmão que fala, tem... Irmão, se não está aqui dentro, se não está dentro da palavra do Senhor, sai fora. Sai fora. Porque quantas pessoas têm sido enganadas, têm tido as suas vidas assim, viradas assim ao avesso por dar atenção ou por querer pegar aquela ideia daquele líder ou daquela instituição, daquela igreja. Quantas pessoas estão passando por problemas até neurológicos. Problemas até neurológicos. Vá visitar um centro de recuperação para você ver quantas pessoas existem ali com dificuldades. Pessoas evangélicas.
Pessoas evangélicas, porque eu escuto um pouquinho aqui, escuto um pouquinho aqui, escuto um pouquinho ali, e eu acabo criando uma confusão dentro da minha mente. Acaba criando uma confusão dentro da minha mente. A segunda orientação que Judas ele passa para o povo daqueles dias e para nós também: fiquem acautelados. Está no versículo de número 18. Mas antes de nós lermos o versículo de número 18, voltarmos no versículo de número 18, acautelados é alertar alguém ou prevenir-se contra a ocorrência de algum mal, algum inconveniente. Isso quer dizer acautelar, alertar alguém. É função nossa. Nós que conhecemos da palavra, é função nossa orientar essas pessoas que estão sendo levadas por vento de doutrinas. E se nós conhecemos a palavra, se nós conhecemos um pouco da palavra, a orientação não vou dizer que é obrigação, mas faz parte, o Senhor espera de cada um de nós que nós estejamos ajudando essas pessoas. O versículo de número 18, ele nos diz desta forma, só voltando lá rapidamente, fala assim: eles diziam a vocês, nos últimos tempos haverá zombadores que seguirão os seus próprios desejos ímpios. Então Judas está falando aqui para aquele povo: olha, vai surgir, a própria palavra já nos diz que vai chegar um tempo, o pessoal já está por aí, de zombadores que seguirão seus próprios desejos ímpios. Às vezes, quantos de nós aqui já vimos alguns líderes que é carne pura, e só fala a respeito de si mesmo, e só querem um crescimento da igreja em benefício de si mesmo, de si próprio. Vamos ver um pouco mais adiante. Então fiquem acautelados. Acautelados é alertar alguém. É alertar alguém: cuidado, olha, eu estou numa igreja. Como é que é a igreja? Como é que funciona lá? Que tipo de igreja é essa? É você conversar com as pessoas. Fala assim: tá, mas e dentro da palavra de Deus? Como é que funciona lá? Não, porque lá não tem escola bíblica dominical, lá ninguém tem oportunidade, só o líder que fala, ninguém tem oportunidade. Tenham muito cuidado, porque geralmente, eu não tenho nada contra vendedor, mas vendedor tem uma facilidade enorme para falar. Existe um tipo de inteligência que facilita essas pessoas de ter essa facilidade de verbalização. Então, advogado também tem uma facilidade enorme para falar. E 171 também tem uma facilidade enorme também para falar. Eles pegaram um desses tipos de inteligência, mas só que levaram para o caminho errado. E eles quando abrem a boca, eles vendem até, sabe, aquilo que eles não têm, eles conseguem vender. E pior que às vezes se utilizam da palavra do Senhor, leva a Bíblia, bota a Bíblia debaixo do braço, leva para o púlpito. Então precisamos ter muito cuidado, fiquem acautelados. Então acautelados é alertar alguém. Alguém te convidou para visitar outra igreja? Vai visitar. Eu já preguei em várias igrejas, e quando eu cheguei lá eu vi coisas terríveis, que não batia nada com as escrituras, mas por educação, eu fiquei lá, até porque eu fui convidado para pregar, eu fiquei ali dentro daquela igreja, mas nunca mais eu voltei lá, Os irmãos devem estar pensando: pastor, é melhor ter uma igreja desse nível do que ter aí um botequim. Sim, sem sombra de dúvida, mas também essas pessoas que estão lá não têm esse espírito que nós lemos aqui. Não tem o Espírito Santo de Deus. É sobre isso que Judas estava falando. A terceira situação que Judas nos orienta e nos mostra está no versículo de número 19, que está escrito também assim, ó: está preocupado com ele, preocupado em tirar vantagens. Vamos lá no versículo número 19 primeiro. Vamos ver o versículo número 19. Depois daremos prosseguimento. Estes são os que causam divisões entre vocês, os quais seguem a tendência da sua própria alma e não têm o Espírito. Aí depois, Judas faz menção aqui de 2 Pedro, capítulo 2, versículo número 3, que diz que
está preocupado com ele, preocupado tirar vantagens. O que fala lá em Pedro, capítulo 2, versículo de número 3? E por avareza farão de vós negócios com palavras fingidas, sobre os quais já de largo tempo não será tardia a sentença, e a sua perdição não dormita. Observe o início desse versículo. E por avareza farão de vós negócios com palavras fingidas. Quanto maior o número de membros nesta igreja, é melhor. É melhor a nível de nós preenchermos, não preencher, mas de lotarmos os céus. É ótima ideia para lotarmos os céus de pessoas salvas. Quanto mais pessoas tivermos dentro da igreja do Senhor, isso aí é fantástico, isso é magnífico. Mas esses falsos, conforme Judas está falando aqui, são pessoas, conforme Pedro está falando na sua carta, está falando, e por avareza farão de vós negócio com palavras fingidas. Farão negócios. Quer dizer, eles, eu creio que está um pouco mais adiante, mas você passou a ser um produto de consumo deles. Eu creio que esteja mais um pouco adiante aqui, eu creio que eu tenha colocado. Passou a ser produto de consumo deste grupo. Então, por isso que precisamos ter muito cuidado com o que nós estamos ouvindo. Ouvindo na igreja, ouvindo pela internet, no TikTok, na televisão. Eu preciso ter muito cuidado de estar acompanhando. Nesse outro slide, a gente fala assim, ó, olham para os crentes, isso que eu falei anteriormente, olham para os crentes como produto de consumo, que produz para eles vantagens financeiras. Porque quanto mais lotado tiver a igreja, maior vai ser a receita, irmãos. Maior vai ser a receita. E essas pessoas, esses falsos mestres, estão interessados que a igreja esteja cheia para poder tirar proveito das receitas da igreja. É algo assim, é inacreditável, é difícil de entender, mas eu creio que os irmãos aí, analisando, a cabeça dos irmãos deve estar assim voando, buscando, fazendo comparações. É justamente isso que vocês estão praticamente pensando aí. Olham para os crentes como produto de consumo, que produz para eles vantagens financeiras. Vantagens financeiras. Uma certa ocasião eu posso falar aqui, porque eu não vou mencionar nomes. Já falei uma vez também aqui sobre este assunto. Houve uma campanha na igreja, e então o líder da igreja falou o seguinte: olha, nessa campanha, para nós trabalharmos aqui na nossa igreja, dê o que você tem de melhor. Dê o que você tem de melhor. O que você tiver de melhor, você dê para o Senhor. Porque assim você vai conseguir, o Senhor vai te abençoar ricamente. Deus vai te abençoar muitíssimo. E ele falou assim: vai começar por mim. Aí pegou a chave do carro e foi lá e colocou em cima da mesa. Tchum. Já contei isso aqui na igreja. Mas só que aquele carro, quem deu a ele foi a própria igreja. Quem deu o carro a ele foi a própria igreja. Então como que ele ia dar o de melhor dele, para o Senhor, se foi a própria igreja que deu aquele carro a ele? Se tivesse comprado aquele carro em 60 prestações, tivesse comprado assim a um longo prazo, tivesse, olha, passado uma dificuldade enorme para pagar aquele carro, poderia falar assim: não, está aqui o meu sacrifício, está aqui o meu sacrifício. Mas um carro que a igreja deu para ele, que sacrifício é esse? Que de melhor é esse? Quer dizer, eu colocando o carro, ali, a chave do meu carro ali, ó, vou vender esse carro, os outros irmãos falam assim: poxa, se o pastor vai vender o carro dele, eu vou vender o que eu, sabe, o meu dinheiro todo vai para a obra do Senhor. Quero colocar meu melhor também na obra do Senhor. O pastor está dando um exemplo. Eu estou dando um exemplo, quer dizer, não é um bom exemplo. Não é um bom exemplo. Falei algum tempo atrás sobre mentira real e mentira irreal. Estava falando sobre isso, mentira real e mentira irreal.
Assim como existe a culpa verdadeira e a falsa culpa. Então aquele homem estava mostrando ali que ele estava fazendo alguma coisa que para chamar a atenção da igreja, para conseguir arrecadar dinheiro para a igreja. E consequentemente, ele tiraria vantagens para a vida dele. Eu estou falando isso porque eu sei e conheço a pessoa. Eu sei e conheço a pessoa. Como é que vamos fazer? É outro slide. Como é que vamos fazer? Vamos edificar nossas vidas. Vamos edificar nossas vidas. Como que eu posso começar a entender sobre esses falsos mestres? Começando a edificar a minha vida. E como que eu posso começar a edificar a minha vida? No versículo de número 20. Mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito. É isso que Judas está falando aqui, como que eu posso edificar a minha vida? Mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito. Orando no Espírito é você estar conversando com Deus, conversando com o Espírito, porque é Ele que intercede. É Ele que leva a tua oração até o Pai. Então, a partir do momento que eu estou assim ligado, minha oração está, sabe, do fundo do meu coração, é algo que, não aquilo que eu quero só para crescimento próprio, mas algo que vai glorificar o nome do Senhor, Deus vai ouvir. Deus estará ouvindo, porque o Espírito estará levando a sua oração até os céus, levando a sua oração até o Senhor. Mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, edificando-vos a vós mesmos. Como que eu posso edificar a mim mesmo? É crescendo na palavra, vou falar um pouco mais adiante. E orando no Espírito Santo. No versículo de número 21, conservai-vos a vós mesmos no amor de Deus, esperando a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Então, o que eu estava falando ainda há pouco? Como edificar a minha vida? Como podemos edificar a nossa vida? Versículo 21, ele continua falando: conservai-vos a vós mesmos no amor de Deus, buscando a cada dia o Senhor. E a cada vez que eu busco mais o Senhor, mais eu cresço, irmãos. Mais nós estaremos crescendo. Agora, se eu quero levar um evangelho, sabe, para fazer parte de uma estatística, fica difícil. Fica difícil. E às vezes nós falamos assim, eu estou meio fraco na fé. Por que eu estou meio fraco na fé? Pergunta se esse irmão está lendo a Bíblia todos os dias. Pergunta se esse irmão está orando todos os dias. Qual o período que ele tira de oração com o Senhor? O tempo de intimidade com o Senhor. Se você não se alimenta, a tendência é você ficar fraco. Se não se alimenta, a tendência é realmente ficar fraco. Se eu não me alimento de uma forma regular, eu posso morrer de inanição. Se eu não bebo água o suficiente, eu posso ter um problema de hidratação. Então, se eu não oro, se eu não leio a palavra do Senhor, eu posso ter um problema espiritual, uma fraqueza espiritual. Eu não estou falando que você não tem o Espírito Santo, mas quando você fala que está fraco, precisando da palavra, mas é precisando de uma palavra, não é de uma palavra que venha do púlpito, é uma palavra que venha da própria palavra do Senhor. Da própria palavra do Senhor. Porque para parar para ouvir homem, o importante não é você ouvir homem. O importante é você ouvir a palavra do Senhor, o que Deus está falando a cada um de nós. Isso que é importante, irmãos. O importante não é chegar aqui na frente e fazer um sermão bonito. O importante não é chegar aqui na frente e falar coisas que você, olha, que sermão, mas que palavra. O que Deus quer me falar através desses versículos aqui. Fui confrontado com a palavra. Então, o fator principal não é quem está pregando, mas o fator principal é a palavra do Senhor. É a palavra de Deus. Conservai-vos a vós mesmos no amor de Deus, esperando a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Para a vida eterna. Quando se conversa com alguns irmãos, e nós perguntamos sobre, e aí, tem segurança
sobre a vida eterna, sobre a tua salvação, de repente alguns falam assim: vida eterna não existe. Vida eterna não existe. Se não existe, como que o Senhor Jesus falou assim: eu vou preparar-vos lugar, para que onde eu estiver, estejais vós também. Na casa do meu Pai tem muitas moradas. Se não fosse assim, não vos teria dito. Tem muitos cristãos, muitos adolescentes, jovens e adultos que estão sendo levados por um vento de doutrina e que fala a respeito da inexistência da vida eterna, a inexistência da salvação. Eu quero um fundamento bíblico aqui que me fale sobre a salvação. Eu quero que me fale, que me prove aqui na Bíblia a respeito da salvação. Eu quero que me fale aqui direto. Aí eu posso, está fora, não está aí no texto, não precisa colocar não, vou tentar ler aqui. Na primeira carta de João, capítulo 5, versículo 13, quando João fala assim, estas coisas vos escrevi para que tendes a vida eterna, para que saibais que tendes a vida eterna e para que creais no nome do Filho de Deus. Olha o que João está falando aqui na sua primeira carta, capítulo 5, versículo de número 13, melhor dizendo, capítulo 5, versículo de número 13. Essas coisas vos escrevi para que saibais que tendes a vida eterna. Se a própria palavra está dizendo, se o próprio apóstolo está falando aqui que nós temos a vida eterna, como que eu vou dar crédito a alguém e fala assim, esse negócio de vida eterna não existe? É complicado. Aí às vezes as pessoas não estão muito seguras no Evangelho, acaba dando crédito a essas palavras. Realmente, vida eterna não existe. Vida eterna não existe. Segurança da salvação também não existe. Mas se nós temos aqui na primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículo de número 13, para que saibais que tendes a vida eterna, como que eu posso ficar em dúvida? Mas infelizmente existem pessoas que têm dúvidas. Porque esses falsos mestres, quando se fala falsos mestres, não quer dizer que tem que ser um líder que esteja à frente. De repente é um colega, é um pseudo amigo, um falso amigo, que está ao seu lado, está colocando no seu ouvido algumas coisas que só para você já está em dúvida. E ele acrescenta dúvidas ainda a você. E você acaba acreditando porque já está em dúvida, a pessoa fala com uma convicção tão grande, você acaba acreditando. Então é sobre isso que Judas estava tentando repassar aos irmãos daqueles dias. Tomem bastante cuidado, porque quando falamos sobre falsos mestres, nós imaginamos, é quem está à frente. Pode ser quem está à frente? Pode ser quem está à frente, mas pode ser também quem está ao seu lado. Quem está ao seu lado? Prosseguindo, Judas está nos ensinando uma coisa aqui. Está nos ensinando uma coisa aqui. Volte para a Bíblia. Volte para a Bíblia. Hoje em dia, nada contra, até porque eu tenho várias Bíblias de estudo, mas hoje em dia as pessoas compram Bíblia de acordo com um rodapé, com o estudo que tem ali embaixo. Ali é um pensamento daquele escritor, é um pensamento dele. É um teólogo? Pode ser um teólogo, mas o mais importante é você voltar para a Bíblia. Voltar para a Bíblia. O que a Bíblia fala a respeito disso? O que a Bíblia está dizendo a respeito disso? Então, Judas está nos ensinando uma coisa aqui: volte para a Bíblia, estude. Estuda a palavra do Senhor. Tem dúvida? Marca. Não é pecado você marcar na sua Bíblia, não, irmão. Depois perguntar a alguém que tenha experiência, que tenha um conhecimento da palavra. Não é pecado você marcar a sua Bíblia, grifar, riscar, rabiscar aqui, sabe? Não é pecado, não. O que nós não podemos fazer é deixar a Bíblia de lado. Então, Judas está nos orientando: volte para a Bíblia, estude, medite, deixe que a palavra entre em você. Deixe que a palavra entre em você. Porque
Já citei um exemplo do papagaio, que o papagaio, ele não fala, ele repete aquilo que ele ouve. Ele repete aquilo que ele ouve. E é muito fácil chegar para você, um amigo, um líder, e repetir alguma coisa que ele já ouviu. Mas eu tenho que pegar essa palavra e colocar dentro de mim. Uma vez que eu coloco essa palavra dentro de mim, aí eu tenho uma autoridade para falar. Tenho autoridade porque eu sei de quem eu estou falando, em nome de quem eu estou falando. Então, por isso que Judas vem nos orientando aqui, volte para a Bíblia, estude, medite, deixe que a palavra entre em você. Deixe que a palavra entre em você. O que Deus quer me dizer, o que Deus está me falando através deste versículo? O que Deus está me falando através deste versículo? O que Ele está me falando? Não aquela ideia, tão bom se fulano estivesse aqui para ouvir essa palavra. Fulano deveria estar aqui para ouvir essa palavra. Mas o que Deus está querendo dizer a você, por intermédio dessa palavra? Deste versículo que você está lendo, que você leu. Então eu tenho que colocar essa palavra dentro de mim. Só que, algum tempo atrás, nós tínhamos as caixinhas de promessa. Teve um período aí que a caixinha de promessa, qualquer casa, toda casa de cristão tinha caixinha de promessa. A caixinha de promessa só tem coisas boas. Só tem coisas boas, só tem promessas mesmo. Não tem puxão de orelha. Não tem puxão de orelha. É só promessas mesmo. Por isso que o próprio nome já está falando, caixinha de promessas. Então, quando eu me deparo aqui com uma situação, quando fala assim, olha, não roubarás, não matarás, não adulterarás. Então, eu passo rapidinho por isso aqui, porque de repente isso aqui mexeu comigo. Quando vai naquela conversa do Senhor Jesus com aquele jovem rico, vai e vende tudo que tem, eu passo rápido por aquilo ali, embora exista ali uma riqueza muito grande naquele texto, eu passo rápido por aquilo ali. Por quê? Porque eu não quero largar o que eu tenho. Eu não quero deixar para trás o que eu tenho para seguir Jesus. Não quero largar para trás. Às vezes eu estou dentro do Evangelho, estamos dentro do Evangelho, mas com uma bagagem lá de fora. Uma bagagem do passado. Eu venho para dentro do Evangelho, mas ainda trazendo comigo algumas coisas que eu vivia lá fora, irmãos. Estou liberto? Não estou liberto. Posso até ser uma pessoa salva, mas eu ainda estou preso, estou acorrentado. Lembra da mensagem de domingo que tinha um homem? Não foi aqui que eu preguei, foi na outra igreja que eu preguei, mostrando uma pessoa acorrentada numa bola de ferro. Umas pessoas que tinham a vida lá fora, se convertem, mas não conseguem se livrar daquela situação e traz aquela vida aqui para dentro. Então eu preciso ser confrontado, precisamos ser confrontados com o que o Senhor está me falando? Aquele que está em Cristo, nova criatura é. Se nós somos uma nova criatura, tudo quanto eu fazia no passado, eu tenho que largar para trás, irmão, eu tenho que me livrar disto. Eu tenho uma coisinha lá em casa assim que eu não desfaço daquilo ali de jeito nenhum. De repente quem te deu aquilo ali foi uma pessoa que professa uma outra fé e algo que vai contra a palavra do Senhor. Algo que vai contra a palavra do Senhor. Eu tenho que tirar. Eu preciso abrir mão daquilo ali. Porque de repente eu tenho algo dentro da minha casa que está trazendo maldição para mim. E Judas está falando exatamente isso. Olha, deixe que a palavra entre em você. Quando a palavra de Deus começa a entrar em nós, machuca. Machuca. E o bom é quando a palavra machuca. Machuca. Porque a palavra do Senhor não está aqui para massagear o ego de todos os seres humanos, de todos os cristãos. Não está para massagear o ego. É para um confronto. E é no confronto que o nosso caráter é forjado. Eu preciso largar aqui meu estilo de vida que eu tinha lá fora. Lá fora eu era roqueiro lá fora, então eu vou vir para a igreja e trazer o meu estilo de roqueiro ainda, manter meu mesmo estilo de roqueiro. Irmão, você é uma nova criatura. Você é uma nova criatura. No versículo 22 e versículo 23, só no slide, Judas mostra esse lado de quem está na dúvida.
ele mostra esse lado de quem está na dúvida. No versículo 22 e versículo 23, que nós já lemos, ele mostra esse lado de quem está na dúvida. Depois você dá uma lida aí no versículo 22, ou releia o versículo 22 e o versículo de número 23. Mostra esse lado de quem está na dúvida. Aliás, até coloquei aqui, me perdoe, coloquei aqui. E apiedai-vos de alguns, usando de discernimento. E apiedai-vos de alguns, usando de discernimento. Então precisamos ter assim um coração aberto. Não vou dizer ter pena dessas pessoas, mas ter compaixão, porque elas não estão tendo um entendimento real dentro da palavra. E no versículo número 23, e salvai alguns com temor, arrebatando-os do fogo, odiando até a túnica manchada de carne. Quando ele está falando, quando Judas fala isso aqui, coloca esse versículo aqui, e salvai alguns com temor, salvai alguns com temor, arrebatando-os do fogo, odiando até a túnica manchada de carne. Ele está falando para você buscar e ir lá tentar tirar a pessoa do estilo de vida que ela está vivendo, mas ter muito cuidado de querer buscar aquela pessoa e ficar lá. E ficar lá. Porque existem muitas pessoas que já tentaram resgatar alguém e ficaram lá, junto com aquela pessoa que ele tentou resgatar. E tentou resgatar. Então, apiedai-vos de alguns, usando de discernimento. E salvai alguns com temor, arrebatando-os do fogo, odiando até a túnica manchada de carne. Então, ter muito cuidado para não se deixar manchar ou se sujar ao tentar tirar a pessoa daquele estilo de vida. Eu ouvi uma certa ocasião, eu creio que aqui esteja já o último slide. Teve um período que surgiu um grupo de evangelização. E esse grupo de evangelização, o que eles faziam? Eles iam para a porta dos motéis, e na porta do motel, geralmente fica algumas jovens ali, eles convidavam, pagavam a entrada para o motel, ia para dentro do motel, com a intenção de evangelizar lá dentro do quarto daquele motel. Com a intenção de evangelizar a pessoa lá dentro do quarto daquele motel. Conversei com algumas dessas pessoas, desse grupo. E uns 5 me falaram: Cláudio, eu não resisti. Estratégia de evangelização? De repente, uma estratégia de evangelização, mas é uma estratégia perigosa. Uma estratégia de você tentar tirar alguém do fogo e acabar se queimando. Uma estratégia de tentar tirar alguém dessa túnica manchada de carne e acabar se manchando também. Então precisamos ter muito cuidado. Fechando o cuidado. No versículo de número 24, fala assim: ora, aquele que é poderoso para nos guardar de tropeçar e apresentar-vos irrepreensíveis com alegria perante a sua glória. O que ocorre aqui? Se eu me mantenho firme na presença do Senhor, se eu procuro a cada dia me fortalecer no Senhor, ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar, ele é poderoso para vos guardar de tropeçar. A pessoa tropeça, irmãos, às vezes falamos assim: foi inimigo, mas a pessoa às vezes tropeça porque ela mesmo vai de encontro. Então, esse versículo de número 24, ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar. Então, se eu estou voltado para a palavra, se essa palavra entrou em mim, então ele é poderoso para me guardar de tropeçar, porque a palavra dele entrou em mim, está dentro de mim.
E não é à toa que o próprio escritor diz que o Espírito vos fará lembrar. O Espírito vos fará lembrar. Opa, peraí. Isso aqui não é do agrado do Senhor. E apresentar-vos irrepreensíveis. A Bíblia fala, lógico que todos os irmãos aqui sabem perfeitamente que todo joelho se dobrará diante do Senhor. Todo. Não é somente dos evangélicos não, os não evangélicos também. Todo joelho se dobrará diante do Senhor. Todo joelho. E nós teremos que prestar conta ao Senhor de tudo quanto nós fizemos. E tão bom se chegássemos, quando chegarmos diante do Senhor, apresentar-vos irrepreensíveis. Esse mostrar-vos irrepreensíveis não quer dizer que você nunca vai errar. Você podemos até ter uma certa dificuldade na vida, passar por um momento dificultoso, mas pedir perdão ao Senhor. Senhor, me perdoe. Senhor, me perdoe. Senhor, tenha misericórdia de mim. Tenha misericórdia de mim. E pedir perdão de coração aberto, com sinceridade. Apresentar-vos irrepreensíveis com alegria. Irrepreensíveis com alegria perante a sua glória. E aí ele fecha, Judas fecha com no versículo de número 25. Então, irmãos, esta carta de Judas, ela merece uma atenção, sabe, uma atenção muito grande por parte de cada um de nós. Essa carta de Judas nos faz entender, ou nos mostra, para aqueles que querem, nos mostra que o que está sendo oferecido por aí é um evangelho promocional. O evangelho promocional. O evangelho só de festa. O evangelho só de festa. Evangelho só de festa. Eu não sei o porquê, eu sei de algumas coisas que ocorreram, de repente vocês devem ter uma lembrança da vigília de Bento Ribeiro. Não sei quantos já ouviram falar da vigília de Bento Ribeiro, há muito tempo atrás. No princípio foi uma coisa magnífica, um projeto excelente. Um projeto excelente. Mas foram infiltrando pessoas, infiltrando, tiveram que acabar. Houve até caso de polícia. Foi um projeto excelente no início, a vigília de Bento Ribeiro. Uma coisa muito boa. Mas isso já vai para de 25 anos para trás. De 25 anos para trás. Uma coisa fantástica. Mas as pessoas foram se infiltrando, porque tudo começa de uma forma bonita e que chama atenção. Bonita e que chama atenção. Mas com o passar do tempo, sabe, é como se você estivesse assim, olhasse assim uma montanha cheia de neve, no inverno naquela região, aquela montanha cheia de neve, mas na medida que o inverno vai passando, essa estação vai passando e o sol vai esquentando, aquela neve começa a derreter. É só ver na Cordilheira dos Andes. A Cordilheira dos Andes acontece muito isso. Você vê aquilo lá tranquilo lá em cima, aquela neve bonitinha, mas quando vai chegando o verão, ela vai derretendo, formando aquele rio assim com volume de água imensa. No início é bonito, você passa, sobrevoa, passa de ônibus, é uma coisa assim linda. No início, mas com o tempo volta ao normal, volta à realidade. É justamente isso que Judas ele tenta nos mostrar aqui. Esses falsos mestres, eles chegam floreando, enfeitando tudo. Vem, porque aqui é bom, que aqui é legal, isso aqui é desse jeito, aqui é assim, aqui é assim. Aí você fica assim, esse é o lugar. Não é lá na minha igreja que eu tenho que ficar sentado, eu tenho que ficar parado. Esse aqui é o lugar. Esse aqui é o lugar do avivamento. Aqui é o lugar do avivamento. Como se avivamento fosse o pula-pula. Então nós precisamos ter muito cuidado. E Judas ele nos orienta muitíssimo sobre esta situação. Que o Senhor continue nos orientando, que o Senhor continue nos dando sabedoria e faça-nos entender o propósito dele para nossas vidas. Que possamos viver dentro da palavra dele,
dentro da palavra. E que nunca saia da nossa memória, da nossa mente, que uma vez que eu fui renovado em Cristo, uma vez que eu nasci de novo, tudo que é velho ficou para trás. Tudo que é velho ficou para trás. É lógico que você não vai deletar, não vai tirar da tua mente do que aconteceu, mas é largar aquele estilo de vida. Largar aquele estilo de vida e ter um outro estilo de vida. Vamos orar agradecendo ao Senhor. Não sei se tem alguma comunicação, se passaram alguma comunicação para o irmão Antônio, não sei se tem alguma comunicação. Relembrando aos irmãos sobre o Nutrem Sênior, tá? Não esqueçam. Sem sabor, ok? Nutrem Sênior, sem sabor. Temos uma pessoa que está precisando desse suplemento alimentar, tá? Conhecido nosso, precisando, parente de um conhecido nosso que está precisando deste suplemento, ok? Nutrem Sênior. Se você puder ajudar, ajude. Vamos orar. Pai, em nome e por amor de Cristo Jesus, nos encontramos diante da Tua palavra mais uma vez nesta noite. E que esta carta que o Teu servo escreveu para nós, ó Senhor Deus, ficou registrado aqui no cânon, ó Senhor Deus, sirva de aprendizado para cada um de nós, ó Senhor Deus. Que a cada dia possamos voltar mais para a Tua palavra, ó Senhor Deus. Meditarmos mais na Tua palavra, ó Senhor Deus. Trazer a Tua palavra para dentro de nós, ó Senhor Deus. Nós lemos a Tua palavra, nós decoramos a Tua palavra, mas o mais importante, o que Tu queres é que nós possamos viver a Tua palavra, ó Senhor Deus. Nós Te agradecemos. Eu quero Te pedir, ó Senhor Deus, da mesma forma como trouxeste os Teus servos até esta casa, leve-os de volta guardado e amparado por Ti. Pai, quero Te pedir pelos aniversariantes também desta semana, da irmã Viviane, ó Senhor Deus, que está completando mais um ano de existência no dia de hoje. Senhor, continue dando sabedoria à Tua serva, a fim de que ela possa, Senhor Deus, através do testemunho, ganhar aquele esposo para o Senhor Jesus. Prolongue os dias dela na face da terra, ó Senhor Deus. E nesses próximos 365 dias, sejam dias de bênção na vida da Tua serva. Nós Te agradecemos por mais esta oportunidade de culto na Tua casa. Agradecimento este que fazemos em o nome e por amor de Cristo Jesus. Amém e amém, Senhor. Amém, Senhor.